Hoje eu venho falar sobre uma fase que para muita gente é a mais difícil da cirurgia, o pós-operatório. Como vocês acompanharam ontem, eu de fato operei. Mas operei na verdade no dia 22 de julho. Eu estou gravando esse vídeo agora com 6 dias de operada. Vocês viram também que eu fiz uma prótese de recuperação rápida, que é sem dúvida a cirurgia mais tranquila, menos invasiva e com o menor tempo cirúrgico que realizamos aqui. Acontece que para a grande maioria das nossas pacientes, que são mães e, portanto, passam por mudanças mais intensas no corpo, as cirurgias costumam ser mais longas, mais complexas e, consequentemente, com um pós-operatório mais exigente. É exatamente por isso que a atuação da nossa equipe de pós-operatório é muito intensa e muito presente. E é com convicção que nós batemos no peito para dizer que esse é um dos maiores diferenciais da nossa clínica. Aqui, uma vez que a paciente é nossa, ela será acompanhada até estar completamente recuperada. Não trabalhamos com um número limitado de sessões. Tantos quantos atendimentos forem necessários com a fisioterapeuta ou com a equipe de enfermagem, ela será atendida sem custo adicional. Outro ponto que faz toda a diferença no nosso pós-operatório é o atendimento home care. Nos primeiros dias após a cirurgia, a nossa técnica de enfermagem vai até onde a paciente está hospedada e presta todo o suporte necessário nesse início, que costuma ser mais delicado, né? Temos hoje 2 técnicas que se revezam nesse trabalho e eu vou conversar com uma delas para que vocês entendam melhor como isso funciona na prática. Bom, então nas cirurgias que são maiores e que demandam mais do pós-operatório, a gente tem esse diferencial do atendimento home care. E agora a Daiane vai explicar pra gente como que funciona esse atendimento domiciliar, o que você faz quando chega onde a paciente está hospedada para vê-la. Primeiramente, a gente avalia a paciente um todo, né? Pergunta se ela tem alguma queixa, alguma coisa assim anormal, ela tá falando pra gente, relatando, pra gente tá passando pro Dr. Danilo, pro Dr. Jorge, que são os médicos responsáveis, né? Aí a gente tira toda a roupa da paciente, avalia a cicatrização, se tem alguma região que tá muito mais roxa do que o comum, se tem alguma região mais inchada do que o comum, avalia a paciente como um todo, vê os sinais vitais da paciente, se tem alguma alteração ou se tá tudo tranquilo, acalma a paciente e que qualquer coisa também eles ligam pra gente, a gente vai até a paciente, estamos sempre à disposição para isso. Depois que a gente avalia a paciente, que tira a roupa, avalia a cicatrização, avalia toda a paciente, a gente vai auxiliar ela no banho. As nossas pacientes usam o tape por volta de 6 a 8 dias por aí. Com o tape a gente não banha de corpo todo, a gente não molha o tape. É um banho meio que de gato, mas a gente vai pro chuveiro. A gente vai pro chuveiro, lava tudo que tem que ser lavado, limpa tudo direitinho, passa pro acompanhante, porque a gente vai, dependendo da cirurgia, 3 dias ou 5 dias. E a gente ensina sempre o acompanhante a estar lidando com a paciente, a como fazer o banho quando a gente não vai estar indo mais. Depois, quando a gente vai vestir também, sempre passando pro acompanhante. É que é uma novela vestir o macaquinho. Quem faz sua mama é tranquilo, porque o sutiã é muito fácil. Agora, a cinta, o macaquinho é bem difícil. A gente também tem as medicações, que a gente checa todas as medicações com a paciente, você tá tomando tudo corretamente, antibiótico. Tem a nossa Clexane ou enoxaparina, que a gente faz nos pacientes para diminuir o risco de trombose. A gente sempre procura fazer e ensinar os acompanhantes a fazer também. Por ela ser subcutânea, ela é uma injeção bem tranquila de fazer. Bom, então dá pra perceber que, de fato, é uma assistência muito personalizada e, assim, isso faz todo o diferencial, ter todo esse cuidado em casa e elas fazem isso muito bem. Depois, os outros atendimentos são aqui na nossa clínica com a nossa fisioterapeuta e a nossa enfermeira, que marcam presença cerrada em cima das pacientes para garantir a melhor evolução possível. E agora cada uma delas vai explicar um pouco mais como funciona essa atuação no pós-operatório. Leilane, explica pra gente qual que é o papel da fisioterapia nesse momento do pós-operatório. Por que ela é tão importante? Então, nesse primeiro momento, a fisioterapia tem a atuação para melhorar todo esse processo de cicatrização, principalmente reduzir os sintomas do processo inflamatório. Então, a gente tem a aplicação do tape nesse primeiro momento e a parte também da fisioterapia motora para que a gente garanta uma recuperação mais tranquila dessa paciente, sem dores mais agudas, com uma sensação de conforto, redução do inchaço dessas mamas e também uma segurança maior em relação a essas primeiras semanas, que são semanas mais difíceis, digamos assim. E logo nesses primeiros atendimentos, assim, nos primeiros dias que de fato são os mais delicados, o que principalmente você olha? O que te guia nesse início? Olha, Larissa, principalmente a questão das dores da paciente. Então, assim, mesmo sendo uma prótese de recuperação rápida, onde o próprio nome já diz, né, uma recuperação rápida, mas não deixa de ter ali
ali um trauma cirúrgico. Então, onde tem um corte entre uma prótese, a musculatura ela fica mais rígida, até porque é a principal ali que vai segurar essa prótese. Então, a gente precisa estar atento à questão muscular dessa paciente e também dos movimentos, que é o que ela mais se queixa ali nessa primeira semana, nesses primeiros dias. Agora imagine, né, como eu já havia falado, essas nossas cirurgias que são muito maiores, né, em geral. Aqui as cirurgias são muito grandes no corpo todo, ou pelo menos na parte corporal. Então assim, é um trauma cirúrgico muito grande e você precisa estar muito atenta nesses primeiros cuidados, né? Exatamente, igual você falou, é uma cirurgia de muito mais horas, onde a gente tem traumas muito maiores e onde a fisioterapia realmente ela precisa estar ali atuante o tempo todo. E qual que é o momento que a paciente recebe alta da fisioterapia? Que tá tranquila, não precisa se preocupar mais? Quando ela está totalmente apta a voltar às suas atividades diárias. Então, por exemplo, enquanto a paciente ainda está sentindo algum tipo de dor, ainda quando o tecido está mais inchado, ou até a parte da cicatrização, que logo mais a nossa enfermeira também vai falar com detalhes, ela ainda fica sobre a nossa tutela, sobre os nossos olhares, sobre os nossos cuidados. Então, a paciente recebe alta realmente quando ela estiver 100%. Então, isso aí varia muito. De cada caso, de cada cirurgia. De cada cirurgia. Tem pacientes que 30 dias já estão mais livres, que são pacientes de cirurgias menores. Pacientes de cirurgias maiores, 90 dias, 120. Então, assim, tudo vai depender da recuperação de cada uma. É muito tempo que a gente passa cuidando dessas mulheres, né? Exatamente. Agora, com a nossa enfermeira Milena, conta um pouquinho pra gente como que funciona a sua atuação logo depois da cirurgia, o que é que você olha na paciente, do ponto de vista da enfermagem, o que é que preocupa, enfim. Então, hoje, o que eu avalio? É toda a questão da mama mesmo como um todo, do aspecto da pele, se tem alguma vermelhidão, se tem algum inchaço, se tem alguma coisa ali que tá anormal do que a gente vê no dia a dia. E também avalio a questão da cicatriz, que eu acho que é o ponto principal para a enfermagem hoje. Então, a gente vai avaliar, ver como é que tá a cola cirúrgica, né? Como é que tá desenvolvendo o aspecto. E a gente vai tomando e fazendo outras condutas a partir dessa avaliação. Durante as sessões de pós-operatório, o que você costuma fazer nas pacientes? E também aqui na clínica, o que que nós temos disponível para fazer nas pacientes para garantir uma melhor recuperação, melhor aspecto da cicatriz e tudo mais? Com o passar dos dias, a gente vai avaliando, fazendo aquela avaliação. A gente utiliza o laser, que é para poder ajudar no processo de cicatrização. Se houver a necessidade, a gente também utiliza o ozônio, dependendo de como for ali. Eu falo muito que cada paciente tem o seu individual ali. Eu brinco até que não é receita de bolo, sabe? E não é então, mesmo, né? Cada uma tem o seu ponto de vista. Então, Não, e inclusive esse é o nosso diferencial, é de fato atuar de modo individualizado, de acordo com as necessidades de cada paciente, né? Então, cada paciente, para nós, é único. Então, cada um vai ter uma coisinha diferente da outra. Então, hoje, disponível, a gente usa soluções de limpeza, que são realmente soluções boas para esse processo. O uso do laser, como eu falei anteriormente. O uso do ozônio. Então, isso vai variar de acordo com cada paciente. Porque vai de acordo com cada cicatriz. Depende, uma cicatriz necessita de uma coisa que a outra realmente não necessita. Então, vai variar ali. A pele. Às vezes, a pele precisa de uma hidratação melhor, então a gente já entra com algumas coisas para isso. Precisa de uma cobertura, um curativo especializado. Então vai depender de cada uma mesmo. Perfeito. As pacientes costumam ficar muito ansiosas, assim, nesse processo de recuperação, que é muito delicado, do tipo, nossa, mas será que minha cicatriz vai ficar assim? Será que minha pele vai ficar assada? Será que vai ficar desse jeito? Como que é? Eu acho que isso aqui é a pergunta mais comum, você acredita? É, né? Nossa, elas ficam assim... É porque fica muito... No início, o primeiro mês, é um negócio que não é daquele jeito o resultado, né? Eu falo muito que aquela sonho versus realidade, né? Então a pessoa acha que ela já vai entrar e já vai transformar tudo e tudo aquilo vai mudar. E não é um processo. Então chega assim, ai, mas essa mama tá um pouquinho mais alta quando é colocado prótese mesmo, né? O implante mamário. Ai, essa mama aqui tá um pouco mais alta, a outra tá mais baixa. Ai, eu acho que não lipou essa lateral porque aqui tá mais curvadinho do que o outro lado. Ai, que meu bumbum tá assim, o outro não. Então assim, isso é mais frequente do que você imagina. Então a gente vai conversando, vai orientando, vai acalmando o coração delas, que é algo que é esperado de vocês mesmo, mas a gente tá sempre ali conversando, orientando direitinho. Porque tem que ter calma e esperar o processo cicatricial, assim, tanto da cicatriz em si, mas do trauma cirúrgico no corpo todo, pra pele se recuperar, desinchar, tudo. E fica vermelho, muito vermelho no início, né? Ai, tá vermelho, será que tá inflamado? Será que tá com infecção? Tem alguma coisa? Mas depois, como é que a gente vai fazer pra cuidar disso? Eu falei, calma, a gente tá com a cola cirúrgica, depois a cola cirúrgica, então assim, vai ficar tudo bem, a gente tem métodos pra isso. Aqui, então, ou seja, vocês podem ver que durante todo esse processo a gente vai explicando tudo direitinho e vocês podem ficar tranquilos com essa assistência, né? De acordo com a necessidade, a gente vai organizando da melhor forma possível. Perfeito. O pós-operatório é, sim, uma fase delicada e é por isso que precisa ser bem
bem assistida. Aqui na clínica, a paciente não é esquecida depois da cirurgia. Muito pelo contrário, é nesse momento que a gente mais se aproxima. Esse acompanhamento contínuo, sem limite, com equipe especializada e disponível é um compromisso que assumimos com cada mulher que confia em nós. E é isso que faz toda a diferença na segurança, no conforto e no resultado. Bom, eu poderia encerrar aqui a nossa série de vídeos, mas não vou. Amanhã teremos o último e o mais especial, aquele que será o coração da série, pois concentra o que dá sentido a tudo o que foi mostrado até aqui.